Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo, resumo do capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título do capítulo é Forças Viciadas. De que trata esse capítulo? Trata da exemplificação, da demonstração, da explicação de que a mediunidade ela está em todo lugar. E o livro traz os exemplos, diversos exemplos nesse capítulo relativo à mediunidade, que conforme o livro dos médiuns e também o Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem origem na fisiologia do homem, né? Com relação à moral, a evolução moral nossa, o nível moral, melhor dizendo, o nível moral nosso, é que nós vamos dar um destino, uma finalidade à mediunidade nossa que se origina da fisiologia. Então esse capítulo mostra que em todo lugar, a humanidade está, sem que saiba, em contato frequente, num contínuo intercâmbio com o mundo espiritual. E daí a necessidade de nós buscarmos a nobreza, de nós buscarmos a nossa evolução moral, para que façamos uma sintonia com a nobreza, com a evolução moral. Então tá, esse capítulo é noite, eles estão saindo do atendimento ao Libório, no plano espiritual. Terminada aquela reunião mediúnica numa casa espírita, é noite na cidade, e eles estão se dirigindo a um outro centro espírita. Ainda tem um tempo para o início da atividade nessa outra casa. Então eles têm uma oportunidade de observar no caminho, na rua, as pessoas, né? As pessoas lotando as ruas, e uma cena lhe chama a atenção dos três, né? Aulus, Hilário e o André Luiz. Está tendo uma enorme gritaria, um enorme vozeiro perto de um restaurante um tanto barato. E um certo senhor maduro, alcoolizado, está sendo expulso do restaurante por 2 guardas. Ele está sendo preso, ele vai ser levado preso, fazendo então uma enorme balbúrdia. E eles observando o fato, percebem que este homem maduro, bêbado, está vinculado, fazendo escândalo, vinculado a um espírito que o abraça como uma espécie de polvo, né? Num intercâmbio mediúnico, e esse espírito também está como ele está bêbado, eles estão então num estado muito assemelhado. O intercâmbio deles é, digamos assim, muito intenso. As vontades, as intensidades, as palavras de um são também as palavras do outro. E ele está sendo preso. Como eles têm um tempo, Aulus sugere para ainda, como exemplo do estudo mediúnico, trazer novos acréscimos ao estudo mediúnico de André Luiz e Hilário, por consequência nosso, que André Luiz se dispôs a escrever a respeito da mediunidade desse livro para nós, na série a respeito da vida no mundo espiritual, desde o livro Nosso Lar, né? São livros que complementam Allan Kardec, não podem deixar de ser estudados. Então eles tem um tempo, eles entram no restaurante. O restaurante está lotado, e está mais lotado ainda de espíritos acompanhando as pessoas, numa completa diversão, mas uma diversão um tanto viciada. O título do capítulo é Forças Viciadas. Então eles percebem que os espíritos de aspecto triste, de aspecto, digamos assim, até um tanto repelentes, de aspectos desagradáveis, que os espíritos superiores, diante deles, ficam entristecidos, mas eles estão no restaurante comemorando, numa completa diversão.
E, junto aos alcoólatras e fumantes inveterados, eles também fumam e bebem. Eles fumam como? Como o processo em que um espírito desencarnado está a fumar. Ele absorve a baforada, a fumaça expelida ainda quente dos encarnados. E também, para o álcool, eles absorvem o hálito emitido pelos que estão bebendo. Unidos, muitas vezes, diversos casos observando aqui e ali, esses espíritos estão associados ao homem, diz a palavra como que, do livro, como que cozidos, como que costurados aos encarnados, muito vinculados. Esses desencarnados, eles continuam a fazer aquilo que em vida eles próprios faziam. Então a morte não é mais do que um fenômeno físico e eles dão continuidade após a morte àquilo que em vida eles praticavam. Continuam a buscar as sensações físicas, os prazeres de nível baixo, as emoções animalizantes, quer dizer, emoções que mais lhes aproximam ou que lhes mantêm presos à natureza animal, da qual eles deveriam se afastar pela evolução moral. Não, eles mais se animalizam naquele estado em que eles estão. E diz Aulus, muito provavelmente, um significativo percentual desses espíritos aqui presentes, eles frequentaram casas espíritas, outros santuários religiosos de outras religiões. Porém, frequentando isso, fora das casas religiosas, acreditavam que a vida não era nada além do que buscar a satisfação dos desejos inadequados, dos baixos desejos. E que na vida buscavam desenvolver a força e a astúcia para vencerem na vida. Então eles continuam ali a se alimentar daquelas mesmas energias que eles sempre buscaram. Em regra, esses espíritos, eles temem a luz, eles fogem da verdade. Eles fogem da verdade da luz, semelhantemente a animais noturnos. Então, qual é a solução para eles? Primeiro, existiria uma boa solução? Sim, para eles e para os encarnados presentes. Como? Através da força de vontade. Através de uma vontade firme, diz o livro, através de uma vontade heróica, eles poderiam se afastar do vício, inclusive os encarnados. Agora vejam, diz o livro, se os próprios encarnados buscassem se afastar, também contribuiriam para que os próprios espíritos seguissem um rumo melhor na vida, na conquista das evoluções morais nossas. Mas eles estão naquela posição, né? Buscando esses lugares porque eles se alimentam dessa baixa emoção, dessa baixa energia. Bom, e se a solução não se der através do esforço heróico da vontade? Qual será a solução para os desencarnados? E para os encarnados, de começo. Ora, a aflição, a dor, o sofrimento, o cansaço, o tédio, o desequilíbrio. Para ambos, encarnados e desencarnados. Essa vai ser a solução. A bem-aventurança surgirá pela aflição, né? Bem-aventurados os aflitos. Mas em quanto tempo? Né? Poderia ser de forma distinta? Sim. Através do esforço heróico da vontade de se afastarem desses prazeres animalizantes. Então, e para os desencarnados em especial, existe alguma outra diferença que não a aflição, o sofrimento, a dor, o tédio,
o desequilíbrio para levá-los à melhoria? Sim, existe. Qual seria então o caso? Seria a reencarnação, prisão. A reencarnação como uma espécie de prisão, porém, que reajusta, que leva ao reajustamento. Então, e na maioria dos casos, então há casos que não. Qual é a reencarnação, prisão, que implica no reajustamento? É a reencarnação em que esses espíritos que estão encruados no vício, que estão galvanizados no vício, a solução muito frequentemente, para a maioria deles, em todo caso, é a reencarnação com mongolismo, com hidrocefalia, com paralisia, com cegueira, com epilepsia secundária, quer dizer, epilepsias que surgem de causa física, porque nós já estudamos aqui mesmo neste livro a respeito da epilepsia de causa espiritual. Mas a epilepsia secundária é aquela epilepsia de causa física. Então, essa reencarnação prisão que leva ao reajuste é muitas vezes a solução para esses casos em que eles estão galvanizados no vício. Então, renasce com mongolismo para o seu próprio bem. Renasce com hidrocefalia para o seu próprio bem. Renasce com cegueira, com paralisia, com epilepsia secundária, com idiotismo, tudo visando o seu progresso moral, porque há uma necessidade de erradicar a causa do vício, né? E essas causas funcionam efetivamente, para a maioria dos casos, desde o berço, esse tratamento corretor, né? Então, vamos observar todas as pessoas ali naquele restaurante vinculadas com espíritos, eles não sabem, mas os espíritos estão, diz o livro, cozidos, não no sentido de cozer, de cozinhar, mas no sentido de estarem costurados, com espíritos costurados a eles. É mediunidade? É mediunidade. É mediunidade, porque a mediunidade não implica progresso moral. A mediunidade se origina na fisiologia nossa, tem no livro dos médios e no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele item que não se pode colocar a candeia, aquele capítulo em que não se pode colocar a candeia debaixo de alqueire, e em que Jesus está dizendo que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E Kardec traz a informação no Evangelho de que justamente a mediunidade tem por finalidade salvar, ajudar, fazer progredir as pessoas. Porque sem ela, como que essas pessoas sairiam desses estados? Como? Sem a mediunidade, como que haveria uma comunicação da espiritualidade superior para nos fazer elevar? Não haveria. Então a mediunidade é justamente dada mesmo às pessoas que não possuem, digamos, a princípio, a dignidade, porque são elas que mais precisam do médico. E a mediunidade é a forma pela qual os médicos vêm auxiliar a nós, os doentes. Então a mediunidade serve efetivamente para nos ajudar, para nos fazer evoluir do estado em que estamos para um estado melhor, né? É uma impressão que nos dá diretamente aquela informação do plano espiritual, nos dá uma impressão muito mais forte do que se fosse algo indireto, se fosse uma comunicação indireta através de uma outra pessoa, para que nós busquemos evoluir. Então a mediunidade é como se fosse uma luz colocada nas nossas mãos. Também ficaremos mais responsáveis, porque temos a luz nas mãos e não a utilizamos bem. Então, digamos, a mediunidade ela é uma faculdade como qualquer outra da fisiologia humana. É como a faculdade de respirar, de se locomover, de ver, de ouvir.
Agora, a moral vai dizer com que forma nós utilizamos a nossa mediunidade. Da mesma forma em que com os pés nós podemos nos dirigir aos lugares e a práticas inadequadas. Com as mãos, podemos seguir para práticas indevidas, inadequadas, ou a boas práticas. E às vezes, como disse Jesus, é melhor perder um pé do que fazer uso de um pé. Fazendo mau uso do pé, dos olhos, das mãos, e ser lançado à fogueira. Quer dizer, você tem os 2 pés, tem as 2 mãos, tem os olhos, e faz deles mau uso, você pode ir a um lugar inferior. Então, diz Jesus, com uma imagem muito forte para marcar as inteligências ainda um tanto primitivas. Então, a imagem de Jesus, do ensino, é muito forte. Corta o teu pé, corta a tua mão. Retira os teus olhos, porque é melhor ir para um lugar bom, tendo um só pé, uma só mão, um só olho, do que ir para um lugar inferior, tendo todos esses órgãos. É uma imagem para marcar. É um ensino dito, é óbvio que então figurativo, nós não vamos fazer isso. É um ensino para que nós, que à época não tínhamos tanta evolução, pudesse aquele ensino nos impregnar, para dali tirarmos novas conclusões. O Espiritismo é a chave que vem esclarecer o Evangelho. Então agora nós sabemos, a mediunidade, ela é como uma faculdade, como qualquer outra, e não pode ser dirigida de forma inadequada, porque o abuso cometido, diz o Livro dos Médiuns, vai implicar numa retificação, vai implicar numa corrigenda, vai implicar numa correção a nosso próprio bem. Então a mediunidade não é conquista, a mediunidade não é privilégio, e muitas vezes se encontra uma pessoa com a mediunidade bastante aflorada sendo vítima de uma subjugação completamente dominada, dando causas a escândalos e a perturbações, né? Sem cooperar, sem jamais cooperar no bem. Então a mediunidade, ela não implica, sou médium, portanto, eu vou cumprir as atividades aos quais eu devo realizar na vida para o meu progresso. Não. A mediunidade não é causa do cumprimento de atividades que nós devemos realizar. A mediunidade, ela tem que estar moralmente controlada. Nós precisamos do espiritismo, nós precisamos do cristianismo puro para dirigirmos a nossa mediunidade na direção do cumprimento das tarefas. Perceberam bem como é a coisa? Então, é como a mediunidade é como uma cachoeira com uma força ciclópica de diversos cavalos vapor. Há uma necessidade de instalação da usina para controlar as forças. E é aí que a questão moral nossa tem que prevalecer. Tem até no Livro dos Médiuns, tem até no Evangelho. A questão moral tem que prevalecer. A mediunidade tem que estar submissa ao nosso desenvolvimento moral para que tenhamos um bom direcionamento das forças mediúnicas na adequada direção. É semelhante a darmos uma direção para a energia elétrica de forma a nos trazer benefícios. É o caso da mediunidade. Mas eles estão nesse restaurante e eles seguem para uma outra sala do próprio restaurante. O que é que eles vão encontrar lá? Um rapaz que está a beber conhaque e a fumar de forma inveterada, fumando e bebendo significativamente. E ele é escritor, está escrevendo sem parar. Associado a ele está uma entidade repelente, uma entidade que André Luiz teve vontade de se afastar da entidade, né? Então vejam bem, né? Qual era o grau da entidade. E o encarnado, o que foi percebido? Eles estão estudando a respeito da mediunidade dentro de um restaurante barato,
cheio de pessoas e muito mais cheio de espíritos, e que todos ali, mesmo os desencarnados, estão fumando e bebendo nas diversões dos prazeres animalescos, dos prazeres deprimentes da vida. E então, esse jovem escritor, ele está com a cabeça sendo embebida de uma energia viscosa e escura que sai da mão do espírito repelente. A cabeça dele se embebe dessa substância pastosa que sai das mãos da entidade. Eles estão numa absoluta associação. Todas as células cerebrais do encarnado estão sob o controle do psicógrafo. E eles estão em tal nível evolutivo que não percebem a presença dos três superiores: o Hilário, o André Luiz e o Aulus. Eles não, mesmo desencarnados, não têm a mínima noção da presença dos três. Mas vamos ao fenômeno mediúnico. Todas as células cerebrais do encarnado estão controladas pela entidade. Ele assimila com perfeição as ideias escuras, o pensamento um tanto enegrecido e viscoso da entidade, como se fosse uma indução magnética. Lembra? Se a gente colocar um ímã perto do outro, o que acontece? Há a formação de um campo magnético. E esse ímã pode atrair o outro. Uma força surgida aqui gera uma força surgida no outro ímã. E tem o campo. Se colocássemos limalhas de ferro, vamos ver as linhas de força do campo. A mesma coisa. Linhas de força do pensamento. É o que o André Luiz está chamando de uma energia pastosa, escura, que é o pensamento da entidade, que está sendo absorvido integralmente pelo jovem escritor. Há uma sintonia perfeita entre eles. E o pensamento é cruel, o pensamento da entidade. Mas a sintonia é perfeita porque o encarnado deseja produzir as páginas de crueldade. Pergunta principal: ele é um médium psicógrafo? É. Ele é. Uma associação completa, está completamente associado. Agora vejam. Pensamentos idênticos? Sim. É um intercâmbio? É. Então, pensamentos de mesma natureza. Ocorre uma troca, um intercâmbio. E mais ainda, se ocorre esse intercâmbio, pode existir algo um pouco mais prejudicial. O quê? Uma interdependência. Uma influência recíproca que gera dependência entre o encarnado e o desencarnado. E é o caso desse médium psicógrafo, como é o caso de muitos. A humanidade está, sem que saiba, envolta no intercâmbio com o mundo espiritual. Pensou? É pensamento? É. É pensamento a troca, a intercâmbio. E pode existir uma interdependência de natureza prejudicial, como algo viciante que deprime tanto a alma quanto o corpo. E é o caso desse psicógrafo. Médium escrevente, psicógrafo. Agora, com todas as células cerebrais dominadas por essa entidade de aspecto repelente. Se nós tirássemos esse médium do restaurante, põe dentro da casa espírita, vai escrever? Vai usar psicografia? Não. Não vai. Porque ele não está espiritualizado. Ele não tem uma disciplina espiritualizante. Uma disciplina
moral para se adequar ao assunto da casa espírita. Tanto é que ele não tem o mínimo contato, apesar de ser médium psicógrafo, ele não tem a menor noção que lá estão presentes o Aulus, o André Luiz, a estudá-lo, e o Hilário, a estudar o caso da mediunidade dele. Então Aulus se aproxima mais de ambos, do desencarnado e do encarnado, para perceber a situação, para perceber qual é o assunto que eles estão ali trocando, né? Ele é jovem, inexperiente, muito inteligente, mas pela inexperiência completamente dominado pelo espírito cruel, de aspecto repelente. Então Aulus se aproxima deles para observar o fenômeno, entra na energia deles, capta a energia deles, mas eles não captam a energia de Aulus, não tem sintonia com o nível evolutivo de Aulus, o instrutor de André Luiz. Então o psicógrafo está no seu assunto. Outros assuntos mais elevados não tem sintonia, não tem afinidade. Então Aulus já percebe, ambos ali estão envoltos pela energia do fumo e do álcool. Ambos, mesmo desencarnado, estão a saborear o fumo e o álcool. Escrevendo sem parar. De que trata o assunto? Eles estão escrevendo uma reportagem para um jornal sensacionalista, uma reportagem que vai ser perniciosa a uma família que já está numa situação de aflição. Esse jovem escritor encarnado, ele é amigo de um cronista do jornal e participa e é contratado também no auxílio aos textos que serão publicados no jornal. Houve um homicídio no qual, pelas múltiplas causas do homicídio, nas causas marginais que levaram a esse homicídio, há uma jovem que teve uma influência indireta no homicídio. E esse espírito, ele deseja prejudicá-la, exagerando a sua participação. A participação dessa jovem que está reencarnada. Esse espírito é um ferrenho perseguidor da jovem. E o encarnado é alguém um tanto malicioso que quer justamente observar os ângulos escuros, os ângulos, digamos assim, de forma um tanto a prejudicar a moça. Essa publicação vai trazer para ela, sofrimento, vai lhe trazer perturbação. Ela vai ficar deprimida. Com essas informações, principalmente porque ela não se vinculou ao mal, digamos assim, mais central, das causas centrais que levaram ao homicídio. Bom, aí diz Aulus, né? Diz Aulus, esse espírito e ela estão desde há muito tempo unidos e ele deseja derrubá-la, trazê-la de volta para o nível moral em que ele está, e quando ela num estado também deprimente, ele possa vampirizá-la, absorver-lhe a energia. Eles estão vinculados desde muito tempo de vidas passadas. E antes dela reencarnar, ela estava com ele em regiões inferiores. Ela recebeu o benefício da reencarnação e ele ainda não. E por isso ele deseja atraí-la de novo ao que antes era a união, a conjugação de ambos ali. Ele quer voltar
a ter um contato com ela. Agora vejam, nessa reencarnação dela, diz Aulus, ela provavelmente escolheu essa espécie de prova. É o que consta na questão, se não me engano, questão 285 do Livro dos Espíritos. Ao reencarnar, nós próprios escolhemos as provas pelas quais vamos passar, né? Então, as tentações, questão 285A, que nós vivemos aqui no mundo encarnado, Deus permite que elas aconteçam porque nós próprios as pedimos. Porque vimos nesse pleito uma forma de vencermos a nós mesmos, ou seja, de progredirmos. Então, é o caso dela. É o caso dela. Ela está nessas causas marginais de um homicídio e provavelmente, e com certeza, ela pediu essa prova. É uma das provas que ela pediu. E ela deve lutar desde já para manter-se moralmente evoluída de forma a, em menos tempo, sair desse vínculo que ela está com esse espírito ainda. E a história deles é longa, mas ela tem a oportunidade de vencer. E diz o livro, Deus não dá provas mais elevadas do que a capacidade das pessoas. Então, a nossa prova é proporcional às nossas forças. Nós temos condições de vencer as provas, de vencer as nossas dificuldades, que nas vidas anteriores nós praticamos com alguma intensidade. Então, essas provas se repetem justamente para que vençamos a nós mesmos e sigamos em frente. Ótimo. Sai na rua e tem um trânsito muito grande na rua, está passando uma ambulância. Lentamente abrindo caminho, é o engarrafamento, então eles têm tempo de observar. Um senhor à frente, ao lado do motorista, cabelos grisalhos, um tanto preocupado, segue em frente. É um médico. E ele está na ambulância, justamente vai atender alguém. E junto com ele, há uma entidade de aspecto lirial. Há uma entidade de elevado padrão evolutivo. E André Luiz pergunta, ele é então um espírita? Ele é um espírita? A gente pode concluir que ele é um espírita, já que ele está envolto numa entidade lirial? Não. Não, não é pelo título. Não é porque ele tem o título de médico ou de espírita que eles estão envoltos em entidades superiores. Não. Porque as bênçãos de Deus recaem sobre todos, independentemente dos títulos profissionais ou dos títulos religiosos. O que naturalmente há, e eles observam a sintonia, porque a entidade lhe envolve com fluidos calmantes, com fluidos de uma luminosidade prateada, e pela harmonia com que ele recolhe aqueles fluidos, ele é sem dúvida uma pessoa generosa, ele é sem dúvida uma pessoa humana, ele é sem dúvida alguém que busca servir de fato os seus semelhantes. Ele é sem dúvida alguém com bons pensamentos e de excelente qualidade moral. Então vejam, não é pelo título. Eu sou espírita e portanto eu estou sob a influência de bons espíritos. Eu sou médico ou enfermeiro ou qualquer outra profissão, por consequência estou envoltos de espíritos superiores? Também não. Há uma necessidade real
de que as nossas qualidades morais sejam tais, de tal nível evolutivo, que permite o contato com espíritos superiores. Então, em resumo, a humanidade inteira, sem que saiba, está num contínuo intercâmbio com o mundo espiritual em todo lugar. E para melhorar, há uma necessidade de que instalemos a nobreza em nós. Por quê? Com o enobrecimento, vincular-nos-emos a espíritos nobres. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos praticar o bem, realizar trabalhos dignos, sermos bondosos, termos compreensão fraterna a respeito das dificuldades alheias, porque nós próprios também precisamos dessa compreensão. Respeito aos outros, respeito à natureza. Com essas práticas tornadas hábitos, estudarmos, fazermos orações como nos ensina o Evangelho em todo instante, não há uma necessidade de uma repetição significativa de palavras, ou de que nós estejamos em lugares específicos, em santuários para realizar as orações. Não, o pensamento comum. E essas práticas de serviço ao bem, de oração, trabalho digno, bondade, compreensão das dificuldades alheias, estamos instalando a nobreza em nós e, por consequência, nos vinculando a espíritos nobres. Então, essa é a solução. Agora vejam, então, a mediunidade está em todo lugar. Vimos um homem preso e o espírito ia ser preso junto com ele. Ambos estavam bêbados fazendo um grande escândalo. Entraram num restaurante e todos ali estão como que costurados a espíritos, realizando as mesmas atividades de diversão, de bebida, de álcool. Tivemos nesse capítulo um médium psicógrafo de assuntos cruéis, que vão para os jornais sensacionalistas. E vemos também um médico, não por ser médico, mas por ser generoso, bondoso, por desejar socorrer com carinho e amor, dedicação às pessoas, estava harmonizado com os fluidos de uma luz prateada de um espírito extremamente superior, naturalmente, constantemente preocupados em socorrer os sofredores. Então, a mediunidade está em todo lugar. Agora vejam, a casa espírita, ela é um poderoso auxílio para aquele que busca disciplinar a sua mediunidade, porque então ele dará a ela uma direção máxima de evolução moral. Caso siga as orientações e busque disciplinar a si mesmo, ele progredirá. Então, em suma, a mediunidade é semelhante à eletricidade. Não basta que tenhamos conosco uma cachoeira em que o corpo ciclópico da água esteja a produzir diversos cavalos, vapor de energia. Não. Há uma necessidade de que instalemos uma usina controladora dessas forças, que é a nossa evolução moral. A evolução moral é como a construção dessa própria usina. Tem a base, vem depois as outras estruturas do edifício da usina. E assim nós controlaremos a nossa mediunidade, porque sem isso, a mediunidade pode produzir muitos fenômenos. Fenômenos que podem atrair até pessoas com algum grau de conhecimento, né? Não é o que disse Jesus? Pode enganar até os apóstolos. Mas o fenômeno pode redundar em
irremediável desperdício. Moralizemos a nós próprios, é o caminho de direção da nossa mediunidade, e seguindo as instruções do Espiritismo, já que somos espíritas, podemos maximizar o nosso processo evolutivo e, por consequência, conduzir bem a nossa mediunidade. Que Jesus nos abençoe a todos.